Abra comigo sua Bíblia, no livro de Números, capítulo 20. Nós vamos meditar somente no versículo, vai ser o versículo 11. Números, capítulo 20, somente o versículo 11, para a nossa meditação nessa tarde. Glória a Deus. Todos encontraram, amém? Amém. Então diz assim: então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Amém? Me ajude um instante de oração. Soberano Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa de oração. Sim, Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor nos trouxe em paz, o Senhor tem recebido nossas orações, pelas tuas misericórdias, tem recebido também nossos louvores. E neste momento nós pedimos, Senhor, humildemente, que usa, Senhor, essa pequena pessoa nas tuas mãos, na presença do teu Espírito Santo, para ministrar ao coração da tua igreja, porque não tenho nada, Senhor, para passar ao seu povo que pode proceder de mim mesmo, mas do teu Espírito Santo seja o alimento para a alma da tua igreja, porque foi o Senhor quem pagou o preço lá na cruz do Calvário, para que cada um que está aqui nessa noite, nessa tarde, e cada um que há de ouvir, Senhor, essa ministração, foi o teu sangue derramado. Glorifica o teu nome nas tuas misericórdias, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. E glorificar o Senhor com palmas de glória a Deus, pois Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. A mensagem que eu queria deixar à igreja aqui nessa tarde é em referência a essa passagem em que Moisés fere a rocha 2 vezes. Por que será que a Bíblia deixou explícito que Moisés feriu a rocha 2 vezes? Poderia só estar escrito: e Moisés feriu a rocha, mas o Senhor colocou que foram 2 vezes. Então tem algo para nós aqui. Nós temos que prestar atenção, porque tudo que está na Bíblia, seja um ponto, uma vírgula, seja um espaço de tempo entre um versículo e outro, tudo isso testifica da grandeza, da sabedoria de Deus para a nossa vida. Nada é uma ponta solta. Então, para nós entendermos um pouco essa história, o povo de Israel já estava como prisioneiro, como escravo no Egito, há mais de 430 anos. Então esse povo escravizado começou a clamar ao Senhor, porque estava em grande aflição. E o Senhor, em determinado momento na história, vai separar um homem, por nome Moisés, para ser um libertador, o libertador de Israel. Aqui nós temos alguns simbolismos, né? O Egito representando o mundo de perdição, Faraó na sua posição representando o próprio Satanás, e Moisés, símbolo de Jesus Cristo, que também viria sobre este mundo e libertaria um povo, né, da escravidão. Que escravidão que era essa? O pecado. Todos nós estávamos escravos do pecado, aonde Satanás nos oprimia. Você já não tinha mais direito de escolha, de ir e vir, mas você fazia aquilo que o diabo te ordenava, como um boneco de manipulação. Às vezes você vai conversar com alguém no mundo e você diz para a pessoa, né? Você é viciado? Aí a pessoa fala assim: não. Você fala: você não é viciado na bebida? Não? Fala: não. Mas eu não bebo todo dia. Eu bebo só o final de semana. Eles falam: ué, mas então é um vício.
Não é porque você não faz todo dia que deixou de ser um vício. Ainda se você toma todo final de semana. E se algum final de semana não tiver a bebida, aquela pessoa fica muitas vezes agressiva, porque ela precisa alimentar aquele vício. Então, esse símbolo, né, de Faraó sendo o próprio Satanás, simbolizado na Bíblia, o Egito sendo esse mundo, né, essa opressão do Egito, esse jugo que estava sobre o povo, simbolizando o pecado, e Moisés simbolizando o Cristo, que nos libertaria da maldição do pecado. E a Bíblia vai deixar claro que Jesus Cristo teve uma grande vitória. Contra quem? Contra o mundo, contra o diabo, contra o pecado e também contra a morte. Já não há mais nenhum inimigo a ser derrotado. Todos foram derrotados por Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a história vai dizer que o povo já há 430 anos clamaram a Deus. Deus prepara um homem, esse homem é Moisés, levanta ele, e Moisés começa uma peregrinação com esse povo, né, a partir dessa retirada do povo do Egito. Até nós chegarmos na ministração dessa noite, nós temos que entender um pouco esse contexto, porque vai fazer sentido na nossa vida hoje. Às vezes a gente lê a história da Bíblia, eu estava contando para minha esposa, olha esse povo de Israel, quem eles eram, o que eles faziam, e às vezes você vai dizer, eu estou fazendo a mesma coisa. Surpreendentemente, você vai denotar que atitudes que esse povo tomou, que muitas das vezes por falta de vigilância nossa, nós também somos capazes de fazer, quando não, já estamos fazendo. Então olha só, esse povo, ele foi tirado do Egito, mas não foi de qualquer maneira. Deus queria que eles conhecessem quem era o Senhor, e Deus falou que glorificaria o nome dele. Então esse povo viu todas as pragas que aconteceram. Esse povo, irmãos, eles viram quando Moisés lançou a vara sobre o chão, e aquela vara virou uma serpente, e quando ele tomou ela pela cauda, ela voltou a ser uma vara. Eles viram Moisés pegar a vara e tocar nas águas, e as águas se tornarem sangue. Eles viram Moisés lançar, né, o pó da terra, tocar no pó da terra, melhor dizendo, e o pó da terra virar piolhos. E eles viram as rãs, e os gafanhotos, e as pestes nos animais, e as úlceras nos homens, e fogo, e saraiva, que destruiu o Egito, a matança do primogênito, né, desde o animal até o príncipe de Faraó, porque até o filho de Faraó foi morto. Eles viram todas essas coisas, eles viram as trevas em que estava sobre o Egito, mas sobre o povo de Deus havia clara luz. Eles viram que havia uma distinção entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Deus mostrou a esse povo todas essas maravilhas, mas só a primeiro momento em que esse povo se encontrou em aperto, antes de nós chegarmos a essa gravidade, que nós vamos entender que foi um pecado gravíssimo que aconteceu aqui, e que nós temos que tomar cuidado para que não aconteça nas nossas vidas. Antes de chegar aqui, o primeiro aperto que esse povo passou, a Bíblia diz que quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, eles olharam para trás e viram que Faraó vinha com 600 carros e cavaleiros. Aí você diz, e o povo, né, devia estar avivado, viu tantas maravilhas de Deus, viu Deus destruir o Egito, saíram de lá cheio de ouro e de prata. O que o povo fez, irmão Adriel? Disse para Moisés a seguinte palavra: não tinha sepultura suficiente no Egito, por isso você nos trouxe para o deserto, para nós morrermos aqui. Você já se deparou que tem muitas pessoas que é crente, até o momento do aperto, a fé dela é viver em Deus, até Deus falar assim, vou tocar na sua vida financeira, vou tocar na sua saúde, vou deixar um aperto no seu casamento, para ver se você volta para o lugar da oração. Às vezes Deus precisa despertar a gente, porque a gente, pelo amor, muitas vezes não vem. Deus fala, e fala, e fala, e chega um momento que Ele diz, basta, eu tenho que agir, senão eu vou perder meu servo, senão eu vou perder minha serva. E o amor de Deus é muito grande, e muitas vezes Ele precisa permitir situações contrárias, porque é a única maneira de nós voltarmos para Jesus.
Não é porque Deus é mau, é porque nós somos maus. Nós deveremos ouvir Deus com amor e nos inclinar a Ele. Mas o ser humano consegue fazer isso? Muitas vezes é só quando dói, né, o calo na sola do pé. Quando você põe um sapato apertado e você está com o calo no pé e aquilo te dói, você fala: ih, rapaz, agora estreitou, vou ter que tomar uma decisão, né? Vou ter que comprar um sapato maior. Mas precisava chegar nesse ponto? Podia ter tomado uma atitude antes, né? Às vezes a gente demora até para ir no médico, né? Dá uma gripezinha, você fala: não, tá tudo bem. Em vez de você tomar um remedinho, fazer uma oração, não, vai passando o tempo, até que aquilo se agrava e vira uma infecção. Aí você tem que tomar um antibiótico, tem que tomar uma injeção forte, às vezes te deixa acamado. Aí você pensa: podia ter tratado no início, mas por que eu deixei demorar tanto? Então esse povo, né, já mostrava a Deus que eles não estavam ligados a Deus, mas às beneficências de Deus. Eles gostaram de ver os milagres, porque eles não pagaram preço nenhum para ver aquilo. Deus não pediu nada para eles, pediu para Moisés. Quem tinha que ficar orando lá era Moisés e Arão. O povo só desfrutou. Nossa, isso é bom, né? É como chegar aqui o pastor, às vezes da igreja, né, e começa a orar, e o Espírito Santo revela o profundo na vida do irmão, da irmã, e ministra a cura, e mostra uma libertação. Isso é bom. Aí quando Deus fala: agora é sua vez, vai lá, levanta na madrugada, eles falam: não, aí para mim não. Aí às vezes não acontece alguma coisa na igreja, em vez do crente se colocar na posição de dizer: eu estou faltando oração, estou faltando jejum. Aí fala assim: rapaz, eu acho que o pastor deu uma esfriada, hein? Olha aqui, é o Egito puro ainda. O povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito não tinha saído do povo de Israel. No primeiro aperto, já queriam murmurar contra Deus. Ah, nós vai ser enterrado aqui. É por isso que você trouxe a gente para cá. Aí você fala: não, mas deve ter melhorado a situação. Irmãos, o povo viu um vento veemente e rasgar o mar de cima a baixo, e uma parede de água ao lado direito, uma parede de água ao lado esquerdo, e o povo passando a seco pelo meio do mar. Você diz: que maravilha! Agora me explica uma coisa: que vento é esse que é capaz de abrir o mar e não voa uma criança, uma ovelha, um adulto, não sai voando? Que tamanho de vendaval que é esse que só toca nas águas, mas no povo de Deus nada, passa seco, tranquilo. Aí quando o povo atravessa, eles têm que peregrinar 3 dias. No terceiro dia, eles dizem a Moisés: falta água, você trouxe nós aqui para morrer de sede. Meu Deus, você acabou de ver um grande milagre, um grande livramento, e muitas vezes não acontece conosco. Às vezes você vem para a igreja orando a Deus: Senhor, vai lá, renova o meu casamento, me ajuda, me dá saúde, toca na minha vida financeira. De repente aparece alguém, te faz um pix, paga uma continha, vem uma cesta básica. Às vezes você é surpreendido, o marido pede perdão, a esposa se arrepende da palavra dura que ela disse. Você falou: Deus trabalhou aqui. E no próximo problema da sua vida, você já está murmurando, dizendo: eu vou ter que passar de novo. Já morreu a sua confiança em Deus. Você está igual o povo de Israel, e foi um povo rebelde. Então olha que coisa, às vezes uma pequena falta de vigilância nos leva a pecar com rebeldia contra Deus. Não é pouca coisa Deus revelar uma libertação, uma cura. Você já pensou, irmãos, Deus lá dos céus e contemplar a gente aqui e querer falar conosco? O que somos nós? Quem somos nós para Deus se importar conosco e depois, na primeira luta, você pensar: vou mudar de ministério? Essa doutrina aí não... Eu até acreditava até certo ponto, mas agora estou vendo que não é mais não. Que coisa feia. E muitas vezes essas palavras não saem da nossa boca, mas passam no nosso pensamento, saem do nosso coração. E a Bíblia diz que Deus é aquele que sonda as mentes e os corações. Logo depois, nessa primeira passagem, Deus também ordena que Moisés toque na rocha. Moisés vai, toca na rocha, obedece a Deus, jorra água. E logo depois, você vai falar: nossa, saiu água de uma rocha. Você já viu sair água da rocha? Eu nunca vi sair água de uma rocha.
E o povo viu. E não passou nem mais 2, 3 dias e o povo estava lá. Falta pão. Não, sem comer não dá também. Vou servir a Deus passando fome. Que Deus é esse? E não é isso que a gente ouve em muitos ministérios. Mas o Deus que eu sirvo falou para mim que eu vou provar o melhor dessa terra. Eu não posso passar fome por Deus. Eu não posso ter necessidade por Deus. Eu tenho que fazer 4 refeições no dia. Tem que estar tudo bonitinho. Café da manhã, almoço, um cafezinho da tarde e uma janta. Aí eu sirvo a Deus. Que conversa é essa? Por acaso nós vemos atrás de Deus só por causa das suas benesses? Ou porque nós amamos a Deus? E é essa a grande divisão entre Moisés e alguns homens, né, como Josué e Caleb, como o próprio Arão, que permaneceram com Deus, como Ur, e o restante de toda esta multidão, que só queria contemplar as bênçãos de Deus. Então, o povo chegou a dizer: melhor fora que nós estivéssemos diante das panelas de carne que havia no Egito. Você já pensou? Deus te libertou da droga. Tem gente aqui que saiu do álcool, do tabaco. Tem gente aqui que saiu da casa de prostituição. Tem gente que está totalmente perdido, viciado em todo tipo de jogos eletrônicos, jogos de aposta. Aí Deus vai lá e te liberta. Aí na primeira vez que você vai ver ali na janta, fala: ô rapaz, o que tem para me jantar? Deixa eu lá na geladeira. Você encontra só o arrozinho branco, sequinho. Aí você fala assim: quisera eu morrer no meu pecado. Olha que coisa. Imagina como que dói o coração de Jesus ouvir isso. O quanto Jesus investiu em você, enquanto Ele investiu em mim, quanto tempo Ele suportou sua ignorância. Ele te protegeu numa época que você nem conhecia Ele, e Ele já te guardava. Ele já tinha feito um projeto na sua vida, sem saber se você aceitaria, porque o amor dele é assim. Aí Ele vem, te trata, começa a curar suas feridas do passado, pessoas que muitas vezes apanhavam nos seus relacionamentos, pessoas que foram oprimidas psicologicamente, fisicamente, pessoas que foram violentadas fisicamente, e Jesus vem para tratar todo esse mal. E quando você passa a primeira prova, você tem coragem de sentir saudade do Egito. Quanto entristece o Espírito Santo de Deus. E às vezes a nossa boca não vai falar, nem sempre falamos, mas só no pensamento. Nossa, quem dera eu estivesse lá com meu pai, com a minha mãe, lá na minha cidade de volta. Mas Deus não mandou você sair de lá? Por que você está sentindo saudade de lá? Não, mas lá no mundo eu era cheio de saúde, sempre me sobrava dinheiro para comer. Agora é um aperto terrível com esse Jesus. Nós nos esquecemos do mais importante. Verdadeiramente nós podíamos ter muitas coisas materiais e muitos laços familiares no mundo. E isso também é uma astúcia do diabo para enganar muitos. Mas nós não tínhamos a salvação da nossa alma. Hoje muitas vezes nós passamos por aperto, por estreitos, seja em qualquer uma dessas situações da vida, mas o nosso nome está escrito no livro da vida, porque estamos em obediência à palavra de Deus. E mais importante do que isso, ainda há uma palavra profética para todos que abandonaram todas as suas coisas para servir ao Senhor. Porque o Senhor Jesus, quando Pedro disse: e nós? O que vamos receber por ter te seguido? Jesus disse: só nessa vida 100 vezes mais. Quer dizer que você pode estar aqui, o seu parente está lá longe, mas a tua obediência a Deus faz o Espírito Santo de Deus chegar até lá e visitar ele, porque Deus é misericórdia. E você às vezes, quando chegar lá na glória, não vai estar nem pensando. E quando Deus falar: mostre as suas mãos, mostre as tuas obras, as almas que você ganhou, você vai falar: oh Senhor, será que eu trabalhei? Quando você olhar, de repente você começa a ver um primo, um tio, uma mãe, um filho. Ué, mãe, mas o que esse povo está fazendo aqui? Fala: ué, eles me aceitaram na última hora. Eu guardei todas as tuas lágrimas e intercessões para salvar tu e a tua família. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia.
A palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos. Os caminhos do Senhor são muito mais elevados do que os nossos. Quando você sente no seu coração falando assim: nossa, se eu pudesse hoje eu transformaria toda a minha casa. Imagina o coração de Jesus. Seu coração é tão imperfeito. E o de Cristo, que é puro amor, destila amor. Mais do que Ele, nenhum de nós quer a salvação aqui. Não tem um que pode dizer: eu quero mais do que Cristo. Não, porque a Bíblia diz: Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Olha que mistério. Você nem amava a Deus, você nem sabia o que era Deus, e Deus já te amava. E você não pode sentir saudade do Egito. Então essa era a realidade desse povo. Um povo que sempre que era colocado em uma situação adversa, murmurava contra Deus, reclamava, seja na vida financeira, seja na saúde, seja na vida sentimental, seja na igreja. Às vezes Deus põe a pessoa está lá no tráfico, estava lá vivendo no meio de bandido, aí Deus tira de lá, às vezes na penitenciária, já era um encarcerado, aí põe na cadeira, põe na igreja, veste a pessoa bonitinho, e a pessoa começa a reclamar: eu não tenho oportunidade. E na cadeia você tinha? Que oportunidade você tinha? Na clínica de recuperação você tinha oportunidade? Por que você está reclamando agora? Por que você não reclamou lá para o diabo? Hein, diabo, sai da minha vida, sai droga, não quero mais você, sai bebida. Mas para Jesus, a gente tem coragem de apontar o dedo e só reclamar, irmãos. Tem que tomar cuidado. Por quê? Porque esse povo murmurou tanto, ao ponto de Moisés, que a Bíblia vai dizer que era o homem mais manso da terra. Moisés, a Bíblia diz que ele foi o homem mais manso da terra. Mas quando Deus disse para ele falar com a rocha, ele se irou com o povo. Cansaço, fadiga, luta, e ele pecou gravemente contra Deus e feriu a rocha 2 vezes. E aqui vai entrar a nossa mensagem nessa tarde. Primeira lição: não é porque você está sobrecarregado que você pode descontar nos outros. Não é porque você tem muitas coisas a fazer na sua casa, na igreja, que você se torna uma espécie de juiz para julgar os outros, para oprimir os outros, para falar mal dos outros, porque isso pode fazer você cair no pecado do nosso irmão Moisés e ferir a rocha 2 vezes. E o que simbolizava isso? Primeiro, Cristo é a rocha, irmãos. É dele que sai toda a fonte da vida. Olha só, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz assim: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma mesma pedra espiritual que os seguiam. O apóstolo Paulo dizendo à igreja de Coríntios, ele disse, e a pedra era Cristo. Então essa rocha que Moisés tocou 2 vezes, simbolizava ao Senhor Jesus Cristo. E também, como confirmação de que Cristo é a rocha que jorra toda a fonte de água, ele mesmo, no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38, diz: quem crê em mim, como diz a Escritura Sagrada, do seu interior fluirão rios de água viva. Era Cristo. O simbolismo daquela rocha que jorra água, e a água simboliza o que? A vida, irmãos. Você sabia que o seu corpo consegue sobreviver sem alimento? Até um período de tempo, Mas sem água é muito pouquinho, porque sem água você morre. Sem alimento você até caminha um pouco, uns 40 dias, mas sem água, dentro de 7 dias, você desidrata e perde a sua vida. Então a água tem um simbolismo de vida, tanto que também é um dos simbolismos do Espírito Santo de Deus, porque Ele é quem nos dá a vida, vida em Deus, vida com Deus. Então, se logo, a rocha representa Cristo, e Ele é a fonte de toda a vida que destila água, o que simbolizou o pecado de Moisés em bater 2 vezes na rocha? Isso simbolizou levar Cristo ao vitupério. Você sabe o que é o vitupério? Hebreus capítulo 6
do versículo 4 ao versículo 6, diz o seguinte: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo ele ao vitupério. Bater na rocha 2 vezes é levar Cristo ao vitupério, é crucificar Jesus de novo. E como isso aconteceu? O homem mais calmo da terra se irou, porque estava cansado. Tome cuidado para que as fadigas da sua vida não façam você pecar contra Deus, escandalizar a obra de Deus, se achar mais santo do que outros e acabar por profanar as coisas de Deus. Levar Cristo ao vitupério é nós hoje confessarmos aqui, que essa doutrina é de Deus e negá-la amanhã. Eu busquei um pouco o que seria essa palavra vitupério, e essa palavra ela vai simbolizar vergonha, humilhação, desprezo, escárnio. Então todo desviado logo, segundo a palavra de Deus, é um grande escarnecedor. Por quê? Porque ele fez da graça de Deus algo sem valor, ele desprezou. Agir como se a obra de Cristo não valesse nada. Isso é levar Cristo ao vitupério, é receber dons de Deus e não querer exercer os dons de Deus, silenciar o Espírito. Isso é levar Cristo ao vitupério, porque você já foi iluminado o seu entendimento, você já sabe o que deve fazer. O pastor não precisa ficar indo lá puxar a sua orelhinha, ninguém precisa mais dizer para você que você tem que orar para receber vitória, tem que jejuar, tem que pagar precinho, tem que ir lá ler uma Bíblia para se fortalecer e não ser enganado pelo diabo. Ninguém precisa mais disso. Mas tem muitos irmãos que ficam deixando de fazer o mínimo para Deus e logo levam Cristo ao vitupério. Sabe o que acontece? Chega na igreja todo barulhento. É de Deus. Não, Deus já mostrou para mim. Já tive um sonho, vi o WhatsApp na boca do leão, era o diabo. Aí amanhã desvia, pode baixar o zap, está tudo bem. Não era de Deus assim não. Como assim, mano? Levando Cristo ao vitupério. Você falou que era de Deus, agora não é de Deus. Não, a televisão, pode ouvir lá a serpente sair da televisão, tive visão, revelação. Não pode essas coisas dentro de casa. Verdade, irmão, que bênção. Pô, o irmão desvia, aparece no YouTube, se filmando. Não, irmão, eu estava enganado, não era de Deus não. Agora pode estar liberado. Está levando Cristo ao vitupério, porque teve a mente iluminada pelo Espírito Santo, teve o coração quebrantado, foi participante da palavra de Deus. Isso não é pouca coisa. Às vezes a gente está tão focado nas coisas desse mundo e às vezes para de analisar tudo que Deus tem feito por nós. Deus iluminou o nosso entendimento com o Espírito, Deus aquebrantou o nosso coração, Deus lavou o nosso coração com o seu sangue, para que fosse morado do Espírito. Nada disso é pouca coisa. Deus te vestiu, Deus te capacitou, Deus te deu um cargo na igreja, te deu uma posição. Você representa alguma coisa. Na verdade, você representa alguém, a Jesus Cristo, Filho de Deus. Você não pode ver essas coisas como sendo poucas coisas. Porque o povo de Israel começou a ver a vida material como coisas maiores do que as espirituais. Começou a olhar para esse mundo na dimensão dos seus olhos, quando o próprio apóstolo Paulo diz: ei, pensar nas coisas que vêm do alto, pensa no que Deus já fez na sua vida. Tem um hino que diz: conte as bênçãos de Deus, quantas são na sua vida, quantas coisas Deus já nos fez, para nós depois negarmos o Evangelho. E essa questão de levar Cristo ao vitupério não pode acontecer com o mundo, só com a igreja, porque precisa ser pessoas conscientes do Evangelho genuíno
e conscientemente você rejeitar a Deus. Às vezes você fala assim, não, mas eu estou na igreja e nunca fiz isso. Aí você vai lá no regulamento interno e começa a ler o que está escrito. Olha, a Bíblia está dizendo que a mulher tem que dar honra para o marido. Aí na ira, pega tudo que tem na frente e joga em cima do homem. Está pecando contra Deus. Pode ser que nessa pequena falta de vigilância, você comece a levar Cristo ao vitupério. Porque uma hora você briga com palavras, uma hora você arremessa uma coisa, uma hora você agride fisicamente, às vezes você até tira a vida da pessoa, e é assim que o pecado funciona. Ele é uma degradação. Olha para você ver, o Salmo capítulo 1 vai dizer assim, e é interessante nós meditarmos. Salmos capítulo 1, ele vai falar sobre uma degradação do pecado na vida do homem. Olha o que a Bíblia diz. Primeiro, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quer dizer, alguém só te disse uma palavra, é um conselho, mas a Bíblia estava dizendo, não ande no conselho do ímpio. Mais abaixo, ela vai dizer assim, e também não se detém no caminho dos pecadores. Agora ela já está dizendo que não é só mais o conselho, uma palavra, mas o caminhar também. Não caminha onde eles estão caminhando, não pisa onde eles pisam, não faz o que eles fazem. E por fim, ela vai dizer, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Quer dizer, o completo desviado, quem já abriu mão de Cristo, quem já negou a Cristo, já se tornou um grande escarnecedor. Viu? Era um conselho, se tornou um caminho e logo um modelo de vida. Então, levar Cristo ao vitupério é desprezar o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Lembra que a palavra de Deus diz que nós fomos feitos uma nova criatura em Cristo Jesus? Mas se Jesus estiver crucificado para você, logo Ele não ressuscitou em você. Então você volta a ser uma velha criatura. O sangue de Jesus foi anulado sobre a sua vida. Não porque o sangue, tenha diminuído o seu poderio, mas porque você o rejeitou. E lembra que a Bíblia vai dizer que nem por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito. Deus não vai arrebentar o coração de ninguém. Deus é muito educado. Ele te dá a oportunidade de servir a Ele. Ele quer saber se você ama Ele. Mas essa decisão pertence somente a você. Então você levar Cristo ao vitupério é crucificar a Cristo, anular o sangue de Cristo, que havia perdoado todos os seus pecados, e logo você se encontrar novamente como uma velha criatura. E às vezes, como aconteceu na vida de Moisés, começou na ira. Às vezes na vida do irmão vai começar na murmuração, às vezes numa briga dentro de casa, na falta de perdoar depois da briga. Passou, agora é hora de fazer as pazes, a reconciliação. Quem vai ser o primeiro a pedir perdão? Quem estiver mais cheio do Espírito Santo. Porque quem está cheio do Espírito Santo não quer saber se eu errei, se ela errou, só não quer perder a graça do Espírito Santo na sua vida. Então não importa quem errou, o importante é a união. Por quê? Porque o amor está destilando do seu coração. Agora, se os dois estiverem faltos do Espírito Santo, aí fica 3 dias, 7 dias, 30 dias sem se falar na casa, passa do lado, vai deixando recado para as paredes, vê a pessoa passando, tem que jogar o lixo fora, hein? Aí o outro passa de lá, lembra de levar as crianças no colégio, vai falando assim, em código, gritando pelas casas. Por quê? Porque já tem levado Cristo ao vitupério, tem deixado o Espírito Santo distante. Uma vez eu falei, e vou até repetir, que se você quer saber se você está cheio do Espírito Santo ou não, comece a analisar quando essas provações vierem sobre a sua vida. Quando alguém chegar em você e falar, irmã, eu fiquei sabendo que aquela irmã falou assim, assim de você. Se você tiver a coragem de responder e começar a apontar pecado que você sabe da vida da irmã, o Espírito Santo está longe de você. Mas se você ouvir
dobrar o seu joelho e falar: Jesus, essa palavra me magoou, eu não sei se é verdade, mas eu queria perdoar a minha irmã e pedir que o Senhor me perdoe, porque muito maior é o meu mal contra ti do que o que qualquer um irmão pode fazer comigo. Então você está cheio do Espírito Santo. Você consegue entender isso essa noite? Você consegue ver a diferença do povo de Israel, que murmurava diante das circunstâncias e só gostavam de receber os benefícios de Deus, em vez dos verdadeiros homens e mulheres de Deus, que mesmo diante das dificuldades não negaram a palavra de Deus, não levaram Cristo ao vitupério, não se envergonharam do Evangelho de Cristo, sabiam pedir perdão, sabiam se humilhar. Essa foi a grande vitória na vida de Davi. Davi caiu em graves pecados, mas nunca se soberbeceu diante de Deus. Quando o profeta falou, ele se calou e disse: eu pequei, mas você é o rei, não importa, eu vou me humilhar. Mas você tem uma posição na sociedade, não quero saber, eu vou descer no pó. Mas rei, todos vão ficar sabendo o que você fez, vai ser um escândalo, mas eu vou confessar, porque eu não vou guardar nada escondido diante do meu Senhor. Agora o que Saul fez? Samuel chegou e falou: tu pecou. Ele disse: desce comigo para que o povo não saiba. Essa é a diferença, igreja, de quem tem o Espírito Santo e quem não tem. Não deixe com que às vezes essa falha que você tem em você, enquanto eu ministro, o Espírito Santo de Deus já te mostrou aí no seu pensamento. Você sabe o que você fez, você sabe qual é a falha que você tem que consertar. Não deixe que isso vá crescendo e você logo leve Cristo ao vitupério. Muitos saíram da igreja porque perderam o casamento. Aí você vai falar assim: foi um laço do diabo, e foi mesmo. Mas quando você vai sondar às vezes o que aconteceu, irmão, só vivia de coice. Era um dando coice no outro o dia inteiro. Que casamento que dura desse jeito? Sem afeto, sem amor, sem uma palavra de carinho. Era aos trancos e barrancos. Aí quando desfaz o casamento, sai para o mundo e ainda diz: a culpa é da igreja, a culpa é do pastor. Não consegue mais olhar para si mesmo. Por quê? Porque a velha criatura não consegue reconhecer o pecado. A velha criatura, eu conheço ele como crente pá. Você já viu o pá de pegar areia? Que você pega areia e joga? O crente pá, ele só joga para os outros. A culpa é do pastor. A culpa é da minha mãe que me ensinou a jogar. A culpa é do meu marido que falou isso para mim. Nunca é dele a culpa. Por quê? Porque ele não é cheio do Espírito Santo. Ele não sabe se arrepender. Todo cristão cheio do Espírito Santo, ele sabe o lugar do arrependimento. Tem que se humilhar, tem que ser humilde diante de Deus. Então não deixe isso crescer em você. Isso foi só alguns exemplos, mas o Espírito Santo pode ministrar muitos maiores, porque cada um aqui sabe o que faz e sabe as suas falhas. Todos nós temos, mas temos que deixar Jesus tratar as nossas falhas para não crucificarmos novamente a Jesus. E a Bíblia vai dizer, né? Não levante os rudimentos antigos, aquilo que Deus já derrubou da sua vida. Porque depois que uma pessoa crucifica Cristo de novo, qual é a primeira coisa que ele faz? Volta à origem do pecado. A irmã que viu uma novela, imagina 10 anos, você assiste televisão, vai maratonar todas as novelas, vai ficar com os olhos até esbugalhados, ela vai querer assistir tudo que ela perdeu o tempo todo. Olha como que o pecado é terrível. O irmão que usava às vezes um pouquinho de grama de maconha e cocaína, o que ele vai fazer no mundo? Ele vai encher os bolsos, ele vai falar: eu vou ficar doidão, porque eu perdi muito tempo. É assim que acontece. O irmão que estava casado bonitinho, a irmã casada bonitinho, não fiel ao Senhor, aí meu casamento deu certo, agora eu vou sair com todo mundo, vou virar um beijoqueiro, uma beijoqueira. Isso é vida? Isso tem alguma glória nisso? Tudo passageiro, tudo sem valor, irmãos. Vida com valor é vida em Jesus, é vida com Jesus, é vida na igreja. A palavra de Deus diz, o salmista expressando, ele viu o que era essa vida, ele diz: olha, prefiro um dia na tua casa, um dia na tarde da bênção, do que 1000 em outro lugar. Aleluia! Esse é o crente cheio do Espírito Santo de Deus. Então não deixe que o pecado venha se agravar na sua vida.
Se você tem alguém para pedir perdão hoje, peça perdão. Possa ser o seu esposo, a sua esposa, seu pai, sua mãe. Ah, mas ele que fez para mim. Mas vai lá, você que tem o Espírito Santo. Vença o mal com o bem. Glorifica a Deus e envergonha o diabo. Às vezes o diabo foi lá falar assim, vou travar o seu ministério, vou usar alguém da sua família para te oprimir, e você vai ficar com o coração magoado, e o Espírito Santo de Deus não vai agir. Mas o Espírito trouxe essa palavra para que você vença, porque a palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Peça perdão, reconcilie, faça Jesus brilhar na sua vida, mostre que Ele ressuscitou em você. É também com a humilhação. Vai lá, faz a ligação, manda mensagem. Se possível, se a pessoa estiver até perto, dá um abraço. Fala, me perdoa, eu errei. Já abre um sorriso. Diz, mas Jesus está conosco. Foi Jesus que nos uniu. Jesus é na nossa vida, nós vamos vencer. Eu estou orando por você, eu vou te ajudar nas suas fraquezas. Mostre Cristo. Olha como o mundo tem orgulho de mostrar o diabo, desfila com cobra, com dragão, já viu isso? Fizeram agora uma escultura lá de um demônio terrível também, cabeça de onça, com asa de gavião, com pé de jacaré. Eu falei, é o Satanás puro, todo deformado, é ele não tem beleza nenhuma. E às vezes o crente tem vergonha de expressar Jesus na sua vida. Expressar Jesus, irmãos, é amar uns aos outros, é amar a palavra de Deus. Esse povo foi provado no deserto, e Deus falou, eu coloquei vocês no deserto para ver o que havia nos vossos corações. E Deus encontrou corações imperfeitos em Deus, fé fraca, fingida, que só queria bênção. Mas aqueles que Deus encontrou, um verdadeiro coração, um coração de adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade, um coração que ama a palavra de Deus, mesmo na necessidade, mesmo na enfermidade, mesmo nas calúnias e difamações, Deus glorificou a esses. E agora, qual é a recompensa destes? A vida eterna. E para aqueles que levam Cristo ao vitupério, a perdição eterna. Porque no simbolismo desta palavra, Deus deixou bem claro a Moisés e o seu servo que ele não entraria na terra prometida. Então todos aqueles que dão vida ao pecado, crucificam a Jesus e perdem o direito da sua salvação. Você que recebe essa palavra, glorifica o Senhor com palmas.